As 7 trombetas do Apocalipse. O que elas significam? Antes que o tempo existisse, eu já existia. Antes que as estrelas brilhassem no céu, eu já estava lá. Muitos me conhecem como Jesus, o filho do carpinteiro de Nazaré, mas poucos compreendem verdadeiramente quem eu sou e o que vim fazer. Hoje quero compartilhar com você um conhecimento que vai além do que está escrito, sobre algo que ainda está por vir. As 7 trombetas do Apocalipse. Quando caminhei entre vocês há 2000 anos, falei sobre muitas coisas. Sobre amor, perdão, compaixão, mas também adverti sobre os tempos que viriam. As sementes que plantei naquela época germinaram, cresceram, mas nem todas deram os frutos que esperava. A humanidade continua a se afastar do propósito para o qual foi criada. Lembro-me como se fosse ontem do dia em que meu amado discípulo João estava exilado na ilha de Patmos. Ele era um homem idoso então, suas mãos enrugadas pelo tempo, seu rosto marcado pelos anos de perseguição. Mas seu coração permanecia tão puro e receptivo como no dia em que o chamei à beira do mar da Galileia. Foi a ele que confiei a revelação sobre o fim dos tempos, não para causar medo como muitos pensam, mas para preparar os corações para o que está por vir. As visões que mostrei a João não eram meras alegorias. Eram vislumbres de eventos reais que marcarão o fim de uma era e o começo de outra. As trombetas. Você já ouviu o som de uma trombeta? Na antiguidade, elas eram usadas para anunciar eventos importantes. A chegada de um rei, o início de uma guerra, a convocação do povo. As 7 trombetas do Apocalipse não são diferentes. Elas anunciam eventos cósmicos que afetarão toda a humanidade. Permita-me contar-lhe sobre cada uma delas, não como estão escritas em um livro empoeirado, mas como realmente são. Como eu as vejo de onde estou. A primeira trombeta. Ainda me lembro do momento em que revelei a João a visão da primeira trombeta. Era como se estivéssemos juntos em um plano mais elevado, observando a terra de cima. Quando o primeiro anjo tocou sua trombeta, vi granizo e fogo misturado com sangue sendo lançados sobre a terra. Mestre, João perguntou com os olhos arregalados, o que significa isso? Observe atentamente, meu filho, respondi. 1/3 das árvores será queimado e toda a vegetação verde será destruída. O que João viu naquele momento foi algo que vocês, nos tempos modernos, poderiam reconhecer. Uma catástrofe ambiental sem precedentes. A primeira trombeta representa a destruição dos ecossistemas terrestres, florestas inteiras desaparecendo, incêndios consumindo vastas áreas de vegetação. Quando caminhei entre vocês, ensinei sobre a importância de cuidar da terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, disse eu. Mas o que acontece quando não há mais terra para herdar? Quando o solo está envenenado e as florestas, que são os pulmões do planeta, estão queimadas? Vejo hoje como vocês tratam a criação do meu pai. Florestas milenares transformadas em desertos em questão de décadas, espécies que levaram milhões de anos para evoluir, desaparecendo em uma geração. A primeira trombeta não é um castigo divino, é o resultado natural de suas escolhas. Lembro-me de uma parábola que contei sobre o homem rico e seus celeiros. Ele acumulava riquezas sem se preocupar com nada além de si mesmo. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas naquela mesma noite, sua alma lhe foi pedida. A humanidade tem construído seus celeiros, acumulando riquezas à custa da natureza, pensando que pode descansar e se regalar eternamente. A primeira trombeta é o momento em que a conta chega. Segunda trombeta. Enquanto João ainda absorvia a visão da primeira trombeta, o segundo anjo se preparava. Seu instrumento brilhava com um fulgor dourado, como se fosse feito da própria luz do sol. Quando ele o levou aos lábios e soprou, o som foi como um lamento profundo que reverberava pelos céus. E o segundo anjo tocou a sua trombeta. Narrei a João. E algo como uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado ao mar, e a terça parte do mar tornou-se em sangue.
João observava atônito, enquanto as águas cristalinas se transformavam em um vermelho viscoso e milhares de criaturas marinhas flutuavam mortas na superfície. 1/3 dos seres vivos no mar morrerá, expliquei, e 1/3 dos navios será destruído. Hoje, ao olhar para os oceanos da Terra, vejo essa profecia se cumprindo lentamente. Os mares que cobrem a maior parte do planeta estão sofrendo. Poluição, aquecimento, acidificação são como feridas abertas no corpo vivo da criação. Quando eu caminhava às margens do Mar da Galileia, pescadores lançavam suas redes e as recolhiam cheias. As águas eram límpidas e abundantes. Foi nesse mesmo mar que acalmei a tempestade e caminhei sobre as águas. Mas o que vejo agora? Mares exauridos pela pesca predatória, recifes de coral, essas maravilhosas cidades submarinas, branqueando e morrendo, ilhas de plástico maiores que muitos países flutuando nos oceanos. A segunda trombeta representa a morte dos oceanos. Não é uma punição arbitrária, é o resultado previsível do abuso contínuo dos recursos marinhos. Lembro-me de outra parábola que contei, sobre a rede lançada ao mar que apanha peixes de toda espécie. Os pescadores separam os bons em cestos e jogam fora os ruins. A humanidade tem sido como pescadores imprudentes, mas ao invés de separar o bom do ruim, tem destruído tudo indiscriminadamente. A segunda trombeta soa quando a rede se rompe, de vez. A terceira trombeta. O terceiro anjo era diferente dos outros. Havia nele uma solenidade particular, como se compreendesse plenamente o peso do que estava prestes a anunciar. Sua trombeta parecia mais escura, quase opaca. Quando ele tocou, vi João estremecer. Uma grande estrela, ardendo como uma tocha, caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, expliquei a João. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Absinto é uma planta de sabor extremamente amargo. Na visão, ela representa o envenenamento das fontes de água doce, rios, lagos, aquíferos, água, o elemento mais básico da vida, tornando-se imprópria para consumo. Quando vivi entre vocês, ofereci à mulher samaritana a água viva, aquela que sacia permanentemente a sede da alma. Falei-lhe junto a um poço, uma fonte de água que sustentava toda uma comunidade. Hoje, vejo como as fontes de água doce estão sendo contaminadas, produtos químicos industriais, dejetos não tratados, resíduos de mineração, tudo isso torna a água imprópria para a vida. Em muitos lugares, as pessoas lutam por acesso à água potável, algo que deveria ser um direito básico de todos. A terceira trombeta representa a crise hídrica global, não como uma punição enviada do céu, mas como consequência da negligência humana com seu recurso mais precioso. Lembro-me de ter dito: quem der apenas um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, não perderá a sua recompensa. O que dizer então daqueles que negam esse copo de água, que envenenam as fontes, que privatizam o que deveria ser comum a todos? A quarta trombeta. O quarto anjo era o mais radiante de todos. Sua trombeta refletia a luz como um espelho perfeito. Quando ele a tocou, vi João cobrir os olhos deslumbrado pela visão que se seguiu. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, narrei, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Esta visão representa uma mudança fundamental na própria atmosfera terrestre. O escurecimento dos corpos celestes simboliza a poluição do ar e as mudanças climáticas que alteram a quantidade de luz solar que atinge a superfície da Terra. Quando caminhei entre vocês, falei sobre sinais nos céus que antecederiam minha volta. O sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, disse eu. Muitos interpretaram isso como eventos sobrenaturais, mas a verdade é que a própria humanidade está causando essas alterações.
A quarta trombeta representa a crise climática, o aquecimento global, a poluição atmosférica, as mudanças nos padrões climáticos que afetam as estações, a agricultura e todos os aspectos da vida na Terra. Quando eu vivia na Palestina, os agricultores conheciam bem os ciclos das estações. Sabiam quando plantar e quando colher, podiam prever o clima com razoável precisão, observando os sinais da natureza. Hoje esses ciclos estão perturbados. Secas onde deveria haver chuva, inundações onde deveria estar seco, invernos sem neve e verões escaldantes. A quarta trombeta não é um evento isolado, é parte de um processo contínuo que vocês mesmos iniciaram. É o momento em que as alterações nos padrões climáticos tornam-se severas demais para serem ignoradas ou revertidas. O anúncio das 3 últimas trombetas. Após a quarta trombeta, houve um momento de pausa. João olhou para mim confuso e triste. Foi então que ouvimos uma voz diferente, uma águia voando pelo meio do céu, anunciando em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Este anúncio é um momento crucial na revelação. As 4 primeiras trombetas representam catástrofes ambientais, destruição dos ecossistemas terrestres, marinhos, contaminação das águas doces e alterações climáticas. Elas são graves, mas ainda são processos naturais, consequências diretas da ação humana sobre o planeta. As 3 últimas trombetas, porém, representam algo mais profundo. Elas falam sobre as consequências sociais, políticas e espirituais dessas catástrofes. São os ais e as dores de parto de um novo mundo que está por nascer. Quando eu falava sobre o reino de Deus, muitos esperavam uma revolução imediata, uma tomada de poder que expulsaria os opressores romanos. Mas o que eu oferecia era algo mais radical, uma transformação completa da sociedade a partir de dentro, começando pelo coração de cada pessoa. A águia que anuncia os 3 ais representa a compreensão de que as crises que a humanidade enfrenta não são apenas ambientais, são crises de valores, de sistemas, de estruturas que não servem mais ao bem comum. A quinta trombeta, o primeiro ai. O quinto anjo era sombrio, quase misterioso. Sua trombeta tinha um tom enegrecido, como se fosse feita de obsidiana. Quando ele a tocou, o som foi grave e ominoso, reverberando como um eco distante. E vi uma estrela que do céu caiu na terra, contei a João, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. João observou enquanto a estrela caída abria um poço profundo, de onde subia fumaça como de uma grande fornalha. Do meio da fumaça saíam criaturas semelhantes a gafanhotos, mas com poder como o de escorpiões. E foi-lhes dito que não danificassem a erva da terra, nem alguma verdura, nem alguma árvore, mas somente os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Esta visão é uma das mais simbólicas do Apocalipse. Os gafanhotos representam ideologias destrutivas, sistemas de pensamento que escravizam as pessoas e as fazem sofrer. Não são criaturas literais, mas representações dos tormentos psicológicos e sociais que afligem a humanidade em tempos de crise. Quando eu vivia entre vocês, enfrentei os gafanhotos do meu tempo, o legalismo farisaico, a opressão romana, a ganância dos cambistas no templo, a indiferença dos ricos para com os pobres. Hoje esses gafanhotos tomam novas formas, extremismos de todos os tipos, desinformação em massa, manipulação psicológica através das novas tecnologias, sistemas econômicos que enriquecem poucos à custa de muitos. A quinta trombeta representa o caos social e político que se segue às catástrofes ambientais das 4 primeiras trombetas. Quando os recursos se tornam escassos, as tensões sociais aumentam, a desigualdade se aprofunda, surgem falsos profetas prometendo soluções fáceis para problemas complexos. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles.
Esta passagem não fala de morte física, mas do desespero profundo que acomete as pessoas quando perdem o sentido da vida, quando se veem presas em sistemas opressivos sem aparente saída. A quinta, trombeta, é o momento em que a humanidade enfrenta não apenas a destruição do ambiente físico, mas também a corrosão do tecido social. A sexta trombeta, o segundo ai. O sexto anjo era majestoso e terrível ao mesmo tempo. Sua trombeta parecia feita de fogo vivo, pulsando com uma energia incontida. Quando ele a tocou, o som foi como um grito de guerra que ecoou pelos 4 cantos do universo. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, foi o comando que se ouviu. João viu então um exército imenso se formando, 200 milhões de cavaleiros, seus cavalos com cabeças como de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre. Esta visão representa conflitos em escala global. Guerras não mais por território ou ideologia, mas por recursos básicos como água, alimentos e energia. O Eufrates, um dos rios mais importantes da antiguidade, simboliza as fontes de vida e os recursos vitais pelos quais as nações lutarão. Quando eu caminhei por esta terra, falei sobre paz. Bem-aventurados os pacificadores, disse eu, mas também avisei. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. A sexta trombeta é o momento em que as tensões entre nações chegam ao ponto de ruptura. Não é um decreto divino, é o resultado natural de um mundo onde os recursos são finitos e estão diminuindo, enquanto a ganância permanece infinita. Os cavaleiros desta visão não são soldados convencionais, mas representações de forças destrutivas muito mais poderosas, armas de destruição em massa, tecnologias militares avançadas, sistemas de guerra que podem matar milhões em instantes. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Esta passagem revela algo profundamente triste. Mesmo diante de catástrofes imensas, muitos se recusam a mudar seus caminhos. Os ídolos modernos não são estátuas de madeira ou pedra, mas o consumismo desenfreado, a busca incessante por status e poder, a adoração ao dinheiro e à tecnologia como salvadores. A sexta trombeta representa o momento em que a humanidade enfrenta a escolha final: continuar no caminho da autodestruição ou encontrar uma nova maneira de viver em harmonia com o planeta e uns com os outros. O interlúdio, o pequeno livro. Antes da sétima trombeta, houve um interlúdio significativo na visão de João. Um anjo poderoso desceu do céu, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça, seu rosto brilhando como o sol e seus pés como colunas de fogo. Na sua mão estava um pequeno livro aberto. Toma o livrinho e come-o, ordenei a João. Ele será doce como mel na tua boca, mas amargo no teu estômago. João obedeceu, experimentando exatamente o que eu havia dito: doçura seguida de amargura. Este pequeno interlúdio representa algo crucial: o conhecimento da verdade. O livrinho contém a verdade completa sobre a condição humana e o destino da Terra. A doçura inicial representa o alívio de finalmente compreender o que está acontecendo, de ter clareza. A amargura subsequente é o peso de carregar esse conhecimento, especialmente quando poucos estão dispostos a ouvir. Quando eu vivia entre vocês, muitas vezes disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A verdade sobre os desafios que a humanidade enfrenta hoje está disponível para todos. É doce descobri-la, compreender os mecanismos das crises ambientais e sociais. Mas é amargo perceber a magnitude do problema e a resistência de tantos em enfrentá-lo.
O interlúdio do pequeno livro é um momento de reflexão antes do clímax, um chamado para que cada pessoa decida como vai responder ao conhecimento que possui. Necessário é que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Foi a orientação dada a João. Isso significa que o conhecimento não deve ser guardado, deve ser compartilhado, mesmo quando causa desconforto. As duas testemunhas. Outro elemento importante deste interlúdio foram as duas testemunhas que receberiam poder para profetizar por 260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra, expliquei a João. Estas testemunhas representam a consciência moral e espiritual da humanidade, as vozes que se levantam para defender a verdade e a justiça, mesmo em tempos sombrios. Elas têm o poder de fechar o céu para que não chova e de converter as águas em sangue, símbolos do poder transformador da verdade, quando proclamada corajosamente. Quando caminhei entre vocês, enviei meus discípulos de 2 em 2 para anunciar a chegada do reino. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes instruir, procurai saber quem nela é digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. As duas testemunhas do Apocalipse continuam esse trabalho. São todos aqueles que, em cada geração, se levantam para denunciar a injustiça e apontar novos caminhos possíveis. São cientistas que alertam sobre mudanças climáticas, ativistas que defendem a justiça social, líderes espirituais que chamam à conversão de coração, jovens que exigem um futuro digno. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. Esta passagem prenuncia a resistência que essas vozes enfrentarão. Serão silenciadas, ridicularizadas, perseguidas. Mas após 3 dias e meio, um período simbólico, elas ressuscitam e são elevadas ao céu, indicando que a verdade, mesmo temporariamente suprimida, sempre ressurge com maior força. Este interlúdio com o pequeno livro e as duas testemunhas representa o momento crucial de escolha antes da 7ª trombeta. A humanidade terá ouvido todos os avisos e terá sido exposta à verdade. O que fará com esse conhecimento determinará o desfecho da história. A 7ª trombeta, o terceiro ai. Finalmente chegamos à 7ª trombeta. O anjo que a portava era o mais radiante de todos, como se fosse feito de pura luz. Sua trombeta brilhava com todos os matizes do arco-íris, impossível de se olhar diretamente. Quando ele a tocou, o som foi como o de milhares de vozes cantando em uníssono, um coro celestial que fez tremer os próprios fundamentos da criação. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, narrei a João. E houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Esta é a culminação de toda a narrativa das trombetas. Diferentemente das outras, a 7ª trombeta não anuncia uma catástrofe, mas uma transformação. É o momento em que o mistério de Deus se cumprirá, como anunciou aos seus servos os profetas. A 7ª trombeta representa a transformação final. Não o fim do mundo, como muitos interpretam erroneamente, mas o fim de um mundo, o fim do sistema baseado na exploração desenfreada, na desigualdade estrutural, na desconexão com a natureza e com o sagrado. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Esta imagem da arca da aliança sendo revelada simboliza a restauração da verdadeira relação entre a humanidade, a terra e o divino. A arca continha a lei, não como um conjunto de regras rígidas, mas como princípios eternos de harmonia e justiça. Quando eu caminhava entre vocês, resumi toda a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Hoje, compreendemos que o próximo inclui não apenas outros seres humanos, mas todas as criaturas que compartilham conosco este planeta. A 7ª trombeta é o anúncio do nascimento doloroso,
mais necessário, de uma nova civilização, uma que vive dentro dos limites planetários, que distribui recursos de forma justa, que respeita a diversidade de todas as formas de vida. As 7 taças da ira. Na visão que dei a João, após as 7 trombetas vêm as 7 taças da ira divina. Estas não são punições arbitrárias enviadas por um Deus irado, mas as consequências finais e inescapáveis de um sistema que ignorou todos os avisos anteriores. É crucial compreender que na linguagem apocalíptica, a ira de Deus não é emocional ou vingativa. É a operação natural das leis cósmicas de causa e efeito. É o momento em que todos os sistemas que sustentam a vida na Terra atingem seus pontos de não retorno. As taças representam os efeitos finais das mudanças climáticas irreversíveis, do colapso da biodiversidade, da exaustão dos recursos, da desintegração social, tudo o que as trombetas anunciaram, mas agora em sua forma consumada. Porém, mesmo neste ponto, a narrativa apocalíptica não termina em destruição total. Após as taças vem a visão da Nova Jerusalém, uma cidade onde Deus enxugará dos olhos toda lágrima, onde já não haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor. O que as trombetas significam realmente? Agora que compartilhei com você a visão completa das 7 trombetas, permita-me explicar o que elas realmente significam para a nossa época. As trombetas do Apocalipse não são previsões literais de eventos futuros, programados por um Deus distante. Elas são alertas, chamados à ação, convites à transformação. Quando falei em parábolas durante meu ministério terreno, não era para ocultar a verdade, mas para revelá-la de forma que tocasse o coração das pessoas. Da mesma forma, a linguagem simbólica do Apocalipse não é para confundir, mas para comunicar verdades profundas que transcendem o entendimento literal. As 4 primeiras trombetas descrevem com precisão impressionante as crises ambientais que vocês enfrentam hoje: desmatamento e perda de biodiversidade terrestre, colapso dos ecossistemas marinhos, contaminação das águas doces, mudanças climáticas. Não são castigos sobrenaturais, mas consequências naturais da relação predatória que a humanidade estabeleceu com a Terra. As 3 últimas trombetas descrevem as crises sociais, políticas e espirituais que se seguem: polarização extrema, conflitos por recursos escassos, colapso de sistemas econômicos insustentáveis. Novamente, não são decretos divinos, mas resultados previsíveis de escolhas humanas coletivas. A boa notícia é que estas visões não são destinos inevitáveis, são advertências, chamados à mudança de direção. Em termos modernos, são cenários do que pode acontecer se não houver mudanças significativas no modo como a humanidade habita o planeta. Quando eu disse arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, não estava ameaçando, mas convidando. Arrepender-se, metanoia em grego, significa literalmente mudar de mente, adotar uma nova maneira de pensar e, consequentemente, de agir. O mesmo convite está presente nas trombetas do Apocalipse. Elas são um chamado à metanoia coletiva, uma transformação fundamental no modo como a humanidade se relaciona com a Terra e uns com os outros. O que você pode fazer? Diante desta visão das 7 trombetas, você pode se perguntar: o que posso fazer? Sou apenas uma pessoa. Quando caminhei entre vocês, nunca subestimei o poder de indivíduos comprometidos com a verdade e o amor. Escolhi 12 pessoas comuns: pescadores, coletores de impostos, pessoas sem poder político ou econômico, e através deles iniciamos uma transformação que continua até hoje. O mesmo princípio se aplica agora. Cada pessoa que desperta para a realidade das crises que enfrentamos e começa a viver de uma nova maneira, torna-se parte da solução. Como disse certa vez, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aqui estão algumas ações concretas, alinhadas com a mensagem das 7 trombetas. Primeira trombeta: destruição dos ecossistemas terrestres. Plante árvores, apoie a conservação de florestas, reduza seu consumo de produtos que causam desmatamento, como carne de pastagens desmatadas,
ou produtos com óleo de palma não sustentável. Segunda trombeta, morte dos oceanos. Reduza o uso de plásticos descartáveis. Escolha frutos do mar de fontes sustentáveis. Apoie a criação de áreas marinhas protegidas. Participe de limpezas de praias. Terceira trombeta, contaminação das águas doces. Conserve água. Evite o uso de produtos químicos tóxicos que contaminam os lençóis freáticos. Apoie organizações que trabalham pela despoluição de rios e lagos. Quarta trombeta, crise climática. Reduza sua pegada de carbono, adote fontes de energia renovável, exija ações climáticas de seus representantes políticos, eduque outros sobre as mudanças climáticas. Quinta trombeta, caos social. Promova o diálogo respeitoso entre pessoas com visões diferentes, combata a desinformação, cultive a empatia e a compaixão em suas relações. Apoie comunidades vulneráveis. Sexta trombeta, conflitos globais. Defenda a paz e a cooperação internacional. Apoie organizações que trabalham pela resolução não violenta de conflitos. Promova a justiça econômica global. Sétima trombeta, transformação. Visualize e trabalhe ativamente para criar o mundo que você deseja ver, mais justo, sustentável e compassivo. Conecte-se com outros que compartilham essa visão. Lembre-se de que a transformação começa de dentro para fora. Como disse certa vez, o reino de Deus está dentro de vós. Antes de mudar o mundo, precisamos mudar a nós mesmos, nossa consciência, nossos valores, nossos hábitos. Se gostou dessa história, deixe seu like e siga o canal para mais histórias como essa.